nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado aos anjos, e às autoridades, e às potestades, e às potências. Amém? Podemos assentar. Como estávamos falando, creio que vocês recordam, que o homem é um corpo trino, o homem é trino, como diz o Brano, é no corpo, alma e espírito. E a alma é a natureza do espírito. Não é isso? Amém? Quem está lembrado? Deixa eu ver as mãos. Amém, graças a Deus. Um ser trino. Por isso que quando Jesus desceu ao inferno, ele pegou as almas que estavam em prisão, sendo que esta alma é aquela vida que continua após a morte, né? Como o homem pensa, morre, aqui tudo termina. Se não termina, segue-se o juízo. Se for para o céu, vai para eles, mas se não, andou em retidão a palavra, o salário do pecado é a morte, né? Então, Jesus desceu e pregou as almas que estavam em prisão, e a alma do homem é a natureza do espírito que ele tem. E a nossa vida, a vida do homem, a nossa vida, nossas atitudes, né? Elas declaram que tipo de espírito nos governa o homem, as atitudes, né? O tipo de vida, as suas ações, ela declara então ali que tipo de espírito aquela pessoa tem, a qual ela é governada. Mas lembrando, tem muitas pessoas boas, não é verdade? Quantas pessoas, o profeta disse, quantas pessoas boas, elas não subirão no arrebatamento, porém estarão ali na grande tribulação, pessoas boas, mas não estamos tratando de ser bom, porque para ter o Espírito Santo de Deus, a palavra nos diz, a obediência a toda a palavra nos dá direito ao Espírito. Então aqui já limitou. A única maneira de se ter o Espírito Santo é a obediência a toda a palavra de Deus. Então não importa conhecê-la, obedecê-la 50%, obedecê-la 99%. Assim ainda não dá direito em ter o Espírito Santo. É necessário ser governado por Ele. Ele é o tutor, o qual ensina-nos, veio para nos ensinar em toda a palavra, toda a verdade. Amém? E só assim então, esse Espírito Santo é dado para uma classe especial de pessoas, né? Está se falando do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não habita em qualquer lugar ou em qualquer tabernáculo, né? Não é verdade? Amém? Agora, isso é claro, as nossas atitudes, as nossas maneiras, como nos portamos, o nosso testemunho principal, o testemunho, né? Zelando para guardar a palavra, para não manchar a palavra, não é manchar o ministério, não é manchar a vida de um homem, não é verdade? Não é manchar a vida de alguém, de um homem ou uma mulher, é guardar a palavra. A palavra é a palavra de Deus, a palavra é Deus. A própria Bíblia diz: ai daquele que por quem vier o escândalo. Esse escândalo é o quê?
ele manchou a imagem da palavra. Ele tirou o efeito que tinha aquela palavra. Aquilo ali foi quebrado de uma maneira, né, a qual alguém pôde olhar e dizer: aquele homem pertence àquela igreja, aquela mulher com aquelas atitudes, aquilo ali não é cristianismo. Isto é manchado, né? Então, quando nós vivemos, não vivemos para nós mesmos, mas para guardar e zelar da palavra. Eles queriam sair, pregar e fazer as obras. Jesus disse: ó, vocês não podem, não. Parem os cantos, parem a pregação, parem tudo. Por quê? Vocês ainda não estão aptos a fazer tal obra. Subam, esperem lá em cima até que sejam revertidos no poder do alto. E que poder era aquele? Era o Espírito Santo, que desceria sobre a igreja, ela nasceria com uma nova vida. Era Cristo, não mais Cristo convosco, mas Cristo em vós agora. Amém? E depois dali, então, nós vemos as atitudes, o que foi feito através daquela igreja, quando eles saíram revestidos do Espírito Santo em suas vidas. Agora, se esse Espírito Santo está em nós, nossas atitudes, nossa maneira de falar, até a maneira de falar é mudada. Todo o comportamento de um cristão, a da noiva, eu vou dizer assim, do corpo, noiva, palavra, ele é diferenciado. Ele é diferente do mundo, né? Ele não é comparado com o linguajar chulo do mundo. A sua maneira de falar, de conversar, é pautar, é com a educação, é dentro das escrituras, né? Nós vemos aí umas conversas de cara, bicho, e você fulano. Mas que língua é essa? Que linguajar estranho esse, parece mais como um mundano, não sabe diferenciar nada. Chulo, baixo. Não é a atitude de quem tem o Espírito Santo. O povo que tem o Espírito Santo, que tem Deus nele, ele tem uma maneira peculiar. Ele é diferente de tudo. Não é verdade? Porque aquele Espírito que está ali dentro faz ele ser diferente daquele Espírito que está lá fora. Aquele Espírito que vem, que governa, então faz com que esta natureza de dentro desta alma, ela seja o mesmo que aquele Espírito. A natureza da alma, do Espírito, está vendo? É conectada. Alma e Espírito são iguais, se tornam iguais. E aí nós vemos aqui que esse Espírito, ele tem frutos. Na verdade, Gálatas 5, 22, ele mostra quais são os frutos do Espírito Santo. Automaticamente, então, quem tem o Espírito Santo, ele tem mansidão, amor, longanimidade e assim sucessivamente. E esta alma, ela está cheia, ela é como se fosse um semideus, porque é a natureza do Espírito. E quem é o Espírito? De quem é esse Espírito? Quem é este Espírito que habita aí dentro? Não é o Espírito Santo de Deus? Então esta natureza tem que ser um semideus, um pequeno Deus, habitando aí, aleluia! Está você entendendo isso? Amém? A natureza do Espírito será a própria natureza de Deus. Por isso que somos chamados de pequenos deuses. Aí você olha e pensa: esse aqui que é pequeno Deus, não, essa matéria aqui é frágil, mas aquela parte lá de dentro tem que ser uma pequena parte que veio de Deus. Amém? É um semideus. Ali está uma semideus, ali está um pequeno Deus, aqui está um pequeno Deus, aqui está um pequeno Deus. Porque aquele de Deus declara quem está governando essa casa de barro. Aleluia! Essa é a diferença. Por isso que somos chamados de pequenos deuses. A natureza, esta alma aí dentro, ela tem que ser eterna como Deus é eterno. Porque este Espírito Santo que governa esta natureza, esta alma,
que a natureza do Espírito é um pequeno Deus que está aí dentro. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Por isso que a noiva cumpre o ministério de Cristo na terra. Ela é Ele e Ele é ela. É parte dele. Amém. Aí nós entendemos que aí que faz dela Ele e Ele ser ela. Espírito dele, a alma, a natureza dele, Jesus andando na terra outra vez. Por isso que ela cumpre a palavra, porque ela é parte da mesma palavra. Amém. Agora, o Mourana diz assim: quando nós morremos, nossas almas irão sobre o altar de Deus, onde eu fui privilegiado a ver poucas semanas atrás, como você sabe, numa visão onde a Bíblia fala: nossos espíritos irão para Deus, quem o deu desceu ao pó, o espírito volta para Deus, para ele. Você está entendendo? Para onde foi o espírito daquele que desceu e disse? Voltou para Deus. Aquela pequena fagulha que saiu, o Mourana disse que é como um fogo de artifício, quando ele estoura, tantas fagulhas, ele disse, como Deus, pequenas fagulhas saindo dele, mas sendo o mesmo fogo, o mesmo Deus. Amém. O espírito desceu ao pó, o espírito volta para Deus quem o deu. O corpo retorna ao pó, e a alma, para onde ele vai? Para a luz. Está vendo? Vai esperar, vai descansar. Nosso espírito irá para Deus quem o deu. Está vendo? E o nosso corpo retorna ao pó da terra. Mas algum dia, onde a escritura é cumprida, nossos espíritos sairão, serão libertados de Deus, pegarão a alma e a alma um corpo. Amém? Aleluia! O que ela faz? O espírito se desprende de Deus. Então, quando é chamado, o espírito se desprende de Deus. Aquela pequena fagulha, ela vai direto ao paraíso. Aleluia! Entra, toma aquela alma, e agora tem um espírito e a alma precisa de um corpo. E agora falta o quê? Um corpo, para se ajudar novamente e ser um homem em carne. Amém. Aleluia! O espírito é libertado de Deus. Ele vem e pega a alma, e a alma o corpo. Aí está ele novamente. Então, irmão Nando, se na ressurreição vai ser assim, irmão Nando diz sim, né? Ela pega ali, quando formos libertados na ressurreição, isso irá acontecer. Então quer dizer que haverá um corpo novamente, onde nós veremos e abraçaremos. Que tipo de corpo eles terão então quando eles vierem e forem libertados? Será que é um corpo de carne? Será que são visíveis, palpáveis? Está vendo? O Mourana fala do quinto selo, sobre a visão que ele teve, né, além da cortina do tempo. E ele diz assim, ó: e pensei, aquela voz que conversava com ele, com quem conversava com ele, que coisa, se somente tivesse sabido disso antes que ele viesse para cá, eu faria as pessoas virem para cá. Mas ele disse, se eu soubesse que era tão maravilhoso assim, eu já tinha feito as pessoas virem para cá. Elas não podem se dar ao luxo de perder isso. Veja aqui então. E ele disse, agora, algum dia ele virá. Estava perguntando onde estava Jesus, né? Ele disse, então, algum dia ele virá. E então, agora, aqui, nós não comemos. Veja, aquele com quem falava com o irmão Brando disse, agora, aqui nós não comemos, nem bebemos e nem dormimos. Simplesmente somos todos um. Bem, não é perfeito, é além de perfeito. Não é sublime, é além de sublime. Não há nome que possa, quem sabe, descrever. Não se pode pensar. Não há palavras
no vocabulário para dizê-lo. Será que era sublime? Será que é sublime ali? Você simplesmente chegou, só isso, só chegou, e é sublime, mais que sublime. Aleluia! É maravilhoso, é mais que maravilhoso. É perfeito, é mais que perfeito. É só isso que sei dizer. E pensei bem, isto seria perfeito. Então, o que faremos a seguir? O que faremos a seguir? Disse: então, quando Jesus vier e formos Ele te julgar ou pelo teu ministério, então voltaremos à terra e receberemos corpos. Bem, eu nunca pensei acerca disso. Então, isso é exatamente, a Escritura diz: então nós voltaremos à terra e receberemos corpos, e então nós comeremos. Está vendo? Vai ser corpos? Vai ser visíveis? Amém. Você vai poder abraçá-los? Aleluia! Não só abraçar, mas fazer um banquete, né? Para que esse banquete? É para os meus irmãos que está vindo aí. Sim, não comemos aqui, nem dormimos, disse, nós comemos lá embaixo, mas voltaremos à terra. Pensei, que coisa, não é maravilhoso? Que coisa, eu estava com medo disso, porque eu estava com medo de morrer, de vir a isso. Bem, isto é perfeição, mais perfeição, mais perfeição. É maravilhoso. Amém? Eles vão vir, vão comer, vão estar em corpos aqui, aleluia. E o Romano fala, como eu disse no culto passado, pergunta e resposta número 9. O corpo é a carne que você olha e vai apodrecer. Essa matéria, isso é corpo. Nasceu por desejo sexual do pai e da mãe, deve apodrecer, não serve. Portanto, o novo nascimento, na ressurreição, sair outra vez num corpo. Dizer, mas como é que eles vão sair então? Porque o Romano diz que o Espírito se desprende de Deus, ele pega a alma e depois ele toma um corpo. Que corpo vai ser? Portanto, no novo nascimento, na ressurreição, quando você sair outra vez no corpo, vai ser o poder criativo de Deus, que falará como ele fez com Adão e você sairá. Amém. Agora, põe a pensar. Quando Lázaro estava no túmulo, aquele corpo não já estava apodrecido? Aquele corpo já não estava morto? A capilar já estava se desmanchando. Porém, quando Lázaro saiu do túmulo, ele estava perfeito. Amém. O que houve com aquele corpo? Disse: não, as células já estavam mortas. O sangue já tinha perdido todo, né? Depois de 72 horas começa a corrupção do corpo. Já havia 4 dias. Será que não foi um poder da palavra chamando, criando um corpo, dizendo: torna-se perfeito, meu amigo Lázaro, vem para fora. Mas e as células? Eu disse a palavra. Mas e o sangue? Eu disse a palavra. Aleluia. Pode você entender? Amém. Aleluia. O corpo se tornou tão perfeito. Aquele corpo já estava morto. Lázaro teve que sair com um corpo novinho outra vez. Pelo poder de quê? Chama lá, vem para fora, meu amigo. Aleluia. Que corpo? Vai ser um corpo criado por Deus. E eles terão espírito, alma e corpo novamente. Aleluia. Mas crendo que, e nós que estamos vivos, como faremos? É necessário uma transformação. Aí onde está o segredo, onde nós estaremos. Dentro dessa transformação,
haverá um novo corpo te esperando. Haverá um novo corpo nos esperando nessa transformação, um corpo glorioso, como Jesus ele é. Aleluia! Nós o veremos e seremos semelhante a Ele. Mas dentro desses 40 dias aí, vai ter irmão com um corpo novo. Aleluia! Um corpo criado. Porque onde está o corpo deles? Já se desfez. Daqueles que morreram na primeira era. Não tem nem como o grande vai juntar na ponta de uma colher. Não dá. Tem que ter um corpo criado. Amém? Aleluia. Aí está. E o poder que nos ressuscitará está exatamente em nós agora. O problema é disso, você sabe que isso já está em você, já está na noiva. Seja o poder de ressurreição e poder para transformar. O problema pregou essa mensagem. Poder de transformação. É o mesmo poder de ressurreição. Aquele que chamou Lázaro não veio com o corpo desfeito, veio com o corpo transformado. Porém, o momento disse: isso já está em você agora, já está na noiva agora. Poder para transformar, poder de ressurreição, poder de criar estilos, poder de chamar amor. Aleluia! Já está em você. Como eu gosto disso. Aleluia! Eu creio que vocês creem nisso. Amém. Não é uma mensagem absurda para o... Não é para um povo estranho. Não é para um povo incrédulo. Mas é para um povo chamado a noiva de Jesus Cristo. Aleluia. Se esse poder não estiver aqui, como que vai chamar irmão? Como que vai ter poder de ressurreição? Se esse poder já não estiver aqui dentro. É como eu falo da pequena planta, né? Eu gosto sempre de citar a pequena árvore, quando ela é plantada ali, onde estão suas flores? Onde estão seus frutos? Ela é colocada ali uma laranjeira, mas ele diz: tudo já está nela. A natureza dela é para produzir laranja. Se ela é uma laranjeira, se é um limoeiro, a natureza dele não pode chegar amanhã e produzir outra coisa. Ele tem que produzir exatamente o que é a natureza dele. Eu te pergunto: qual é a nossa natureza? O que está dentro de nós? Aleluia! Poder para transformar, poder de ressurreição. Isso já está na noiva. Como aquela pequena planta, ela é plantada ali no solo e ela começa a sua caminhada, o seu crescimento, esperando a estação própria. E quando chega a hora, seus frutos são manifestos. Porque é tempo de produzir frutos. Ela tem que colocar aquilo da fora, que faz parte da natureza, da alma, do espírito que o guiou até aquela estação. Amém? Você entende isso também? Por isso nós cremos que está chegando a hora. Você não pode sentir isso? Amém? Ultimamente, não é como um sonhador, né? Eu tenho sonhado muito com a voz de arcanjo. Muito dizendo assim: nem menos de 30 e nem mais de 40. Nem menos de 30 e nem mais de 40. E sempre eu estou dizendo: Senhor, está tão perto. Isso está tomando conta do nosso ser, de nossa alma, dizendo: oh, está chegando a hora. A estação da noiva está chegando. Aquilo que ela tem caminhado, todo o tempo caminhado, ela tem que produzir. O que é essa natureza? É ressurreição. Ela tem que produzir ressurreição. Ela tem que produzir arrebatamento. Porque a natureza é divina, é de Deus. Aleluia! A sua alma é a natureza do seu espírito, como disse o Guarda. É o Espírito Santo de Deus produzindo em nós a própria vida de Cristo. Amém? Você crê nisso? Onde estão as obras de Jesus? Não, Jesus não está na terra, está sim. A sua igreja aqui está para testificar suas obras. E eu pergunto: houve ressurreição nas obras de Jesus?
Amém? Oh, aleluia! Coisas foram chamadas, a criação tornou o ar vivo, multiplicou pães. Isso não esteve no ministério do homem. E ele disse: obras mais que essas seriam feitas. Só que nesse ministério foi alguém que veio aumentando de maneira tríplice. Lá atrás, no grão principal do molde que foi movido. Aleluia. Veja, Cristo, foram quantos que ressuscitou? Deixa eu ver, quem sabe o ministério de Jesus? Não vou dar a pista não, né? 2, 3, quem foram os 3? A filha de Jairo, Lázaro e o filho da viúva de Naim. Oh, viu? Está vendo? E aqui, quem sabe? Quantos foram? Lá foram, aqui foram 5. Ele que vem aumentando. 3, 5. 3 perfeição, 5 graça. E no sétimo pico. E no sétimo pico traz aqueles todos irão levantar. 7 anos ressuscitarão. Porque a igreja noiva chegou no ápice da perfeição. 7 anos ressuscitarão. 7 anos levantarão. Aleluia! Ô irmão, deixa isso entrar em seu coração. Ela tem a natureza divina, a natureza do Espírito Santo, a alma, está vendo? É a natureza do Espírito e o Espírito Santo de Deus. O que ela falará, nela está o rapto, nela está o haja, aleluia, para produzir. Não é uma igreja de fantasias, não é disso só de falar, mas é em obras também. Amém? Você crê nisso? Ela tem que mostrar ao mundo que existe um lar do outro lado. Mas quem vai crer? Eu creio, você crê. Existe um reino, ela veio manifestar a vida de Cristo. Cristo na terra outra vez. Quem? Uma igreja noiva. Uma igreja noiva, a palavra veio testemunhar de um reino que não pode ser corrompido, não pode ser destruído. Um reino inabalável, aleluia. E ele diz: sabe, esse poder está dentro de você. Amém. Este reino já está dentro de você. O Espírito Santo de Deus, aquele que disse: haja e ouve, aleluia. Está vendo? A mensagem sempre presente, água da rocha. Agora, irmãos, dizer: mas eu acho que eu não posso, eu não estou tão qualificado para chamar alguém à ressurreição. Eu acho, irmão, que ainda não estou, eu não sou apto, então não está apto para estar no corpo da noiva. Porque isso é o assim diz o Senhor. Isso é a escritura dita. Deus falou ao profeta, e ao profeta nos falou, e nós cremos. Não queremos anular as escrituras aqui, ela não é anulada, mas ela vai caminhando, nos trazendo a cada dia mais a perfeição. Amém? É como um treinamento do exército, vai treinando, até o ponto que diz: agora você está. Você aprendeu as táticas, né? As estratégias de guerra. Você pode pegar uma arma, você está pronto para defender o seu país. Nós estamos fazendo, a palavra vem ensinando, vem corrigindo, vem posicionando. Aí comigo isso aqui é assim, a palavra chega e dá uma cacetada, diz: não é mais não, você tem que fazer conforme a palavra. Mas se eu fosse eu, aí o Espírito Santo vem e corrige. Se você fosse você não faria nada. Tem que ser eu em você. E aí nós vamos entender que é Cristo em vós, Cristo em vós, Cristo em você, Cristo em mim, Cristo em nós, nos levando a uma perfeição, ao ponto que é tirado tudo do eu, tudo que eu consigo. Ele vem e tira tudo. Aí o momento diz: a noiva é totalmente dependente do Espírito Santo. Ela é totalmente dependente
fiquei doido. Vivendo perante esta glória da Shekinah, sendo renovado a cada manhã. Está vendo? E o profeta diz assim: agora, irmão e irmã, eu quero perguntar algo. Então, se somos nascidos de novo do Espírito de Deus, quero ver as mãos de quem é nascido de novo do Espírito de Deus. Todos são nascidos de novo do Espírito de Deus. Amém? Confirmando a palavra com amém. Eu sou. Amém. Não, Deus não tem pequenas partes fracas e grandes partes fortes. Disse: não tem. Ele é inteiramente Deus. Amém. Mas é aquele fraquinho. Não, Deus não tem partes fracas e não tão grandes partes fortes. Por quê? Desde o fio de cabelo, vamos dizer assim, até a unha do dedinho do pé, é tudo Deus. Amém. Deus é Deus. E o que é Deus? Deus. Aleluia. E o que ele faz? Ele criou os céus e a terra. Mas tudo que nele há. Por quê? Tudo é Deus. De uma pequena criança e como o irmão Davi disse: é Deus. Até o mais velho disse: é Deus. Tudo é Deus. Aleluia. E se você tivesse o bastante de Deus em si mesmo, que isto fosse simplesmente uma sombra, isso seria um poder suficiente para formar uma nova terra. Isso é poder suficiente para formar uma nova lua, um novo sistema. É Deus, isso é Deus. Isto é a força. E agora mesmo, cada crente aqui tem vida eterna, a qual é o Espírito de Deus em você. Não foi dito no começo? Esse Espírito Santo não é o mesmo Deus? E a alma, a natureza do Espírito? Tudo é Deus. Você está entendendo? Tudo é Deus. Esta força aí, esse Espírito que está aí dentro, esse é Deus. Está vendo? Aleluia. Isso é Deus. Cada crente aqui tem vida eterna, que é o Espírito Santo de Deus em você. Agora, se esse Espírito Santo está em você, o profeta veio confirmando, veio perguntando, dizendo: você crê? Então esse Espírito Santo está em você? Você é nascido de novo? Sim. Então o Espírito Santo de Deus está em você. Amém. Então há poder suficiente que levantará o morto. Esse poder, esse Deus que está aí, é para levantar esses mortos. Ou ele também curará o enfermo, que porá em obras em condições. Oh, aleluia. Aleluia. Como eu creio nisso, isso tem que tomar forma. Por isso que eu digo: chegou a estação. Quando é que isso aqui vai estar em pleno cumprimento? Nós vimos ali em cumprimento, mas vamos ficar olhando no retrovisor, dizendo: Deus fez, Deus fez. Ele diz: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Está chegando a hora, irmão. Oh, que maravilha. Aleluia. Deus está aperfeiçoando a sua noiva, de degrau em degrau, está levando ela a uma estatura tão perfeita, que ele diz: esse poder levantará morto. Você veja, isto é controlado por uma lei. Aquele Espírito que está em você é controlado por uma lei. Vocês são filhos e filhas de Deus. Aquele mesmo Espírito que você tem em si, se desceu à sepultura, te ressuscitará. Mas nem todos dormiremos. Se não dormir, ele te transformará. Aleluia. Que estão mortos levantarão no dia da ressurreição. Por quê? Há um Espírito em dentro. Esse é o poder que está na noiva. Aleluia. Esse é o Cristo. Aleluia. Veja, eu serei transformado, e aqueles que estão no pó ressuscitarão pelo mesmo poder que disse: haja. Nós estamos agora em lugares celestiais. Aleluia. Nós estamos agora em lugares celestiais. Nós estamos agora no poder da ressurreição.
aí não existe. Arrebatados em espírito. Oh, sim, eu estou enamorado dele. Eu só penso no céu. A minha vida é dele. Meu coração, minhas atitudes, meu viver. Eu sou todo dele. Aleluia. Que nós estamos esperando apenas o ápice da coisa acontecer. Apenas o momento certo para que a coisa venha toda. Quando aquela voz me chamar, sempre que vai ver um comando mudando, sempre há uma voz. E eu creio que nós ouviremos essa voz. Como nós temos ouvido nesses últimos dias, essa voz do Espírito Santo, através da mensagem do nosso profeta. E aí nós perguntamos, pastor, mas então por que não chamamos logo os irmãos? Por que nós não damos um salto e falamos, se esse poder está aqui, nós podemos fazer o que quiser então? Mambrana acabou de dizer, nós estamos governados por uma lei. É necessário que convém cumprir toda a justiça. O que Deus escreveu, o que Deus viu, não pode ser mudado. Tem que cumprir cada vírgula, cada tio, cada momento, cada segundo. Se aquela pessoa precisa ouvir a última vez, dizer assim, você não vai mudar, você não vai crer, você não vai tomar posição, basta ela ouvir aquela última vez. Pode ser a última oportunidade. Se tem que cumprir, vai cumprir aquilo que Deus tem visto em todo momento. Às vezes Deus pensa, Senhor, eu quero ir. Só um momento. Eu ainda não terminei a minha obra. Mas a obra dele está em quem? Quem está cumprindo a obra de Jesus? Quem está sofrendo os restos das aflições? Está vendo? O caminho que Jesus fez até o Calvário era necessário ser feito. Não podia ser abolido. Ele carregar a cruz, ele cair, depois Simão pegar a cruz. Tinha que cumprir. Tudo aquilo já estava escrito. Não podia ele apenas dizer, eu vou caminhando, eu mesmo vou à cruz. Ele tinha que ser chicoteado, passar de sinédrio de lugar em lugar. Cumprir todas as escrituras, até chegar ao Calvário, até dar o último suspiro, até mesmo as últimas palavras. Se você não observar, aquelas pessoas tiveram que ouvir as últimas palavras e dizer, o que ele está falando? Eu não entendi o que ele disse. Será que ele está chamando por Eli? Chamando ele? Chamando aquilo? O que ele está falando? Fazia parte. Será que as últimas palavras não estão sendo ditas? Será que as últimas palavras, os últimos testemunhos não estão sendo dados? Não é verdade? O profeta foi levado, ele ficou ali naquele hospital, se não me engano, por 15 dias, foi isso? Eu não estou bem lembrado. Ele teve que perguntar, mas por quê? Por que ele teve que passar aquele tempo ali? Pessoas foram curadas, deixaram mal, foram levantadas e disse, ainda tem pessoas lá que estão dentro do cronograma de Deus. Nem que o homem precisa ser levado lá naquela cama, lá naquela UTI lá, mas Deus tem algo ainda para cumprir. Mas o Mambrana já não estava em vida, mas aquele Espírito ainda estava naquele homem. Deus testificando que Deus tinha uma obra para cumprir na vida dele. Como até hoje, naquela sepultura ali, eu sei que o Mambrana não está ali, mas é como um memorial de Deus. As pessoas veem a pomba saindo, coluna de fogo, tantos sinais e maravilhas, dizendo, eu tive um homem que Deus andou com ele, Deus estava em casa, Deus trabalhou através de um homem. Mas agora, Deus está trabalhando através de uma igreja. Deus está trabalhando através do seu corpo noiva. Aleluia! Ele não podia ter descido a sepultura, falando de Jesus, e ser ressuscitado no primeiro dia. Ele não podia no segundo dia ter levantado.
porque havia escritura, havia falado ao seu respeito, tinha que cumprir toda a justiça, toda a escritura. O que nós estamos fazendo? Oh, irmão, muitas vezes nós padecemos, pagamos um preço, sofremos as aflições da vida, mas nós temos que entender que isso está dentro do plano de Deus. Não é vivendo para nós mesmos, não é cumprindo as nossas vontades. Nós não estamos aqui para dizer: Senhor, manda um avião daqui, olha, eu quero estar aqui. Ele disse: não, estamos aqui para cumprir o ministério de Jesus Cristo. Amém. Como Paulo foi levado de prisão em prisão, fugiu daqui, levou até que terminou numa guilhotina. Pedro crucificado, cabeça para baixo, a igreja martirizada, todo o tempo. E agora chegou no final da história. Hoje nós não lutamos com o arena, com os leões, mas 200 milhões de demônios vêm para dizer: não haverá igreja nessa era. A própria igreja colocou Cristo lá fora. Mas ele disse: mas tem uns que foram chamados fora da era. Ele veio para testificar e dizer que nem 200 milhões de demônios podem tirar ali a salvação, a eleição, a primogenitura. Irmão, não pode você ver o gozo que é, que poder que não que está nesta noite. Sim. Que Espírito Santo ao ponto de dizer: veio lutar. Agora, nessa última cavalgada, Satanás tem saído cavalgando o seu cavalo amarelo e o inferno o segue. Como eu sempre tenho dito aqui, ele segue para fazer o quê? Ele vai destruir a política. Ele veio para destruir a política, ele veio para destruir o governo. A cabeça da política é o diabo. Então já começou, já é. Ele veio para destruir as denominações, mas as denominações já estão no engano. São filhas da grande meretriz e vivem do mesmo jeito. E ele vem cavalgar para destruir quem? Ele está querendo ir ao povo de quem? Para dizer assim: não haverá eleito nessa cidade de Boa Vista aqui. A demônio suficiente para fazer eles descrerem. Mas antes disso há um Espírito Santo. Aleluia! Esse Espírito Santo veio habitar em nós. E a natureza desse Espírito veio dizer: eu sou eterno como Deus é eterno. Eu sou um pequeno Deus nessa cidade. É Jesus andando na rua. É Jesus trabalhando. É Jesus falando. É Jesus chorando também. Aleluia! Aleluia, aleluia. Esse é o motivo porque você está aqui, irmão. Porque você está aqui, irmão. Oh, você jamais conseguiria lutar com um demônio. Quanto mais com 200 milhões. Você jamais venceria. Mas aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Aí já barra, tem que cantar os primeiros. Dizer assim: algo diferente daquele povo. Eles não brincam de igreja. Eles não brincam de mensagem do profeta deles. Eles vivem aquilo está encarnado, está materializado nele, como estava naquele homem chamado Lana. É aquele mesmo Jesus refletindo em você, irmão. Refletindo em você, irmão. Para poder chegar nesta hora tardia. Aleluia. Você quer isso? Amém. Senão nunca venceríamos. Senão nunca caminharemos um pau sequer da estrada. Mas Ele já nos escolheu antes da fundação do mundo. E esta cidadezinha de Boa Vista, Roraima, está vendo uma igreja noiva, um povo eleito, que um dia, quem sabe, eu espero que não, mas as escrituras têm que se cumprir. Eles olharão e dirão: certamente houve uma mulher, realmente houve um povo que estava aqui, e eles viveram aquilo tão intensamente. Oh, se eu soubesse, ou se eu tivesse entendido que aquela era a Senhora Jesus da terra. Ah, se aquele era o Senhor Jesus na minha casa, quem sabe não quis parar para ouvir uma palavra sequer, não deu atenção sequer um minuto. Oh, mas era Jesus. Eu virei as costas para Jesus, mas eu achei que eu estava com Jesus e estava virando as costas para
Deus precisa de mãos. Deus precisa de pés. Se Ele tem 2 mãos, estas são as minhas, são as suas. 2 olhos, esses são os meus, são os seus, como disse o profeta. Você tem 2 pés, esses são meus, tem um corpo. Deus é Espírito. E Espírito Ele habita em você, na carne noiva, na igreja noiva, a palavra. Para trazer a mesma vida manifesta aqui nesta terra. Amém? Aleluia, eu creio, você crê nisso de todo o seu coração. Por isso estamos vivendo esses restos, esses últimos dias, vamos dizer assim. Quanto tempo será? Eu não sei, mas de uma coisa eu sei: algo já está acontecendo, algo já está movendo, algo já está a caminho. Aleluia! Oh, se não houvesse uma lei para isso, filhos e filhas de Deus, eles criariam um mundo e aqui fora e viveriam uma vida particular dele. Você tem o poder em si mesmo para fazer isso, mas eu creio que esse poder, este mundo já foi criado. Amém. Eu creio que a noiva, automaticamente, quando ela toma a palavra revelada, ele disse: não foi revelado dentro das eras, então já responde. Ele não revelou os segredos dentro das eras, ele chamou ela em um lugar celestial em Cristo Jesus. Por isso que nos diz que estamos assentados em lugares celestiais em Cristo. Quando a noiva creu nisso, já é muito diferente. Você crê nisso? Oh, nós estamos vivendo no mesmo espaço que o incrédulo vive, que o denominacional vive, que eles passam, mas vocês estão muito diferentes. Essas coisas não te chamam atenção, essas coisas não te atraem, e você pode tomar as escrituras e andar com ela, ter uma visão diferente. A Bíblia é diferente para você quando você lê. Ela não é só um livro de cabeceira, a mensagem, quando você lê, fala: algo tocou na alma e disse: o que foi? Você está vivendo num mundo diferente. Leu a mesma Bíblia, a mesma mensagem, o outro diz que não viu nada, você está vendo tudo. Você está vivendo num lugar diferente. Está ouvindo um homem pregar, chorando, dizendo graças a Deus. Está chorando por quê? O mundo que eu vivo você não vai entender, você jamais vai compreender na atmosfera desse mundo que foi criado. Por isso que as pessoas não conseguem entender a mensagem da fé, porque ela não é terrena, ela é celestial. Tem que estar numa atmosfera diferente. É um mundo que já foi criado. Você sabe? É como a água voando nas alturas. Ninguém pode voar como ela. Ninguém pode chegar aonde ela chega. Se o falcão tentar, o que acontece? Desintegra. Se o urubu tentar, desintegra. Qualquer pássaro que tenta imitar, é desfeito. Alguns falcões tentou voar isso, mas chegou num ponto e desintegrou. Ei, Moreira, cadê o voo dele? Não sei nem onde está, desintegrou. Porque é invadindo dimensões. Portas nas portas e vai abrindo o caminho, e cada vez vai ficando distante. Vou acompanhar, ele já atravessou muitas portas. Ele já está numa dimensão adentro aí, ela não pode mais alcançá-la. Aleluia. É só um passo para a eternidade. Aleluia. É só um passo para a transformação. É só um passo para a voz de arcanjo, que está muito distante deste velho mundo. Mas saiba você tem o poder em si para fazer isso. E se você obteve uma sombra do poder de Deus em você, você tem poder para fazer isso, porque Deus é onipotente. Viu o que eu quero dizer? O poder que está em você fará. Está vendo? Não é que eu vou fazer isso, não. Aquele fará. Nós não podemos nem dar para esse Senhor, mas como? Será como vai ser? Mas vai ser assim de repente? Lembra que você está caçando. Caçando esquilos. Então diga a palavra. Mas assim, Senhor, de repente
vida. Mas Senhor, mas veio como um vento. De repente eu ouvi uma voz dizer: fale a este peixe. Aquele poder que está em você, fará isto. Amém. Aleluia! Agora nós entendemos que qual é esse poder? É o Deus onipotente em você. Amém. É o Deus em você, Deus em vós. Esse poder que é Deus produzindo um rapto, um arrebatamento, uma ressurreição, o novo mundo. Aleluia. Quem é Ele? Deus o onipotente em você. Deus em você, aquele que disse: haja luz, haja poção ser, haja árvore. Veja, esse poder já está em você. Dizendo como um granário, é mais tarde do que pensamos. Que hora estamos vendo? Esta voz virá e dirá: o que você está caçando? Apenas diga a palavra. Aleluia! Porque o poder que está em você fará. Esse mesmo Espírito Santo, esse mesmo Deus habitando nesta igreja, você poderia falar o mundo, poderia falar e o mundo viria à existência depois e viver nele. Aleluia! Aí está você. Para terminarmos, isto é o que o poder de Deus é na igreja. Esse é o que é o poder de Deus na igreja. Porém, é controlado por uma lei. E esta lei não é guardando um grupo de mandamentos, mas não guardando, né? Eu faço isso, eu guardo mandamento, eu conheço desde pequeno. Então, vende tudo que tem e segue. Eu meu. Então não é conhecer mandamento. Não é por essa lei que ele é controlado. Ele é controlado por uma lei de fé. Está vendo? Ele é controlado por uma lei de fé. Amém. E aqui me faz lembrar, Umbrella dizendo assim: nós não temos nem fé para a cura divina. É necessário vir algo para trazer fé de rápido. Agora, as pessoas usam isso: não, nem fé para a fé para a cura divina. Eles não creem em cura divina. Por isso que o Umbrella disse no meio dele: nem fé para a cura divina nós não temos. Eles não creem em cura divina. Quantos testemunhos nós vemos? O profeta orar para aquelas pessoas e elas dizem assim: não, meu pastor lá não crê nisso, eles vão me colocar para fora, ele não crê que haja tal coisa como cura divina. Se eles não criam nem uma fé para rápido, fé de ressuscitar, fé de chamar esquilo, se não cria nem que Deus tenha poder para curar, para transformar, para mudar a vida de uma pessoa. Está vendo? Mas esta lei de fé, eu creio que é a mesma fé que foi dada aos santos. Fé para enfrentar leões. Você acha que foi só porque alguém bateu no peito e disse: agora eu vou para a arena? Existia uma unção nele. Uma unção que foi dada ali. A era do sacrifício. Eles podiam caminhar porque era um Espírito Santo nele. E a natureza, aquela alma que eles tinham dentro, era a natureza do Espírito, que era o mesmo Deus, caminhando para a cruz, para o sacrifício de cabeça erguida. Sim. Amém. Cada era teve a sua unção. E agora chegou a unção da fé que uma vez foi dada ao santo, desde a primeira era. Mas eles não tiveram totalidade. Eles tivessem parcial. Por isso que eles em nós não podem ser perfeitos, soados. Mas na voz do sétimo anjo se cumpriu todo o segredo de Deus. As pessoas pensam: não, o segredo
céus. Isso já tinha sido dado a ele. Ele já pregava que o batismo era em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas o segredo de Deus foi revelar os mistérios, os céus que foram abertos, cada unção que tinha saído. E o mais especial foi Deus em carne humana, o segredo, o mistério de Deus. Amém. Cristo é o mistério de Deus revelado. Cristo estava ali revelado. Amém. Aleluia. Aleluia! Aleluia. Deus é imóvel, tocando de máscara. Aleluia. O poderoso Deus desvelado perante nós. Amém. Bom, Bruno, ele dizia: vocês não podem ver quem está aqui. Sim. Ô irmão, você ouviu? Esta voz não é minha. Ele disse: essa voz não é minha, é dele, é ele que está falando. Amém. Oh, quantos testemunhos! Como eu ouvi o irmão contando, né? O profeta passando ali na África e tinha uma tribo ali selvagem. É que quando os meninos viam o carro, eles corriam com medo. Será que era selvagem? Corriam com medo. Hoje o menino corre para frente do carro. Mas às vezes corria com medo. E de repente ele mandou o Mombrana parar. O Mombrana pediu para o irmão parar o carro. E apontou um pequeno garotinho que estava lá, no meio da. Disse: está vendo aquele que está com, eu creio que era um colar de sementes, né? No pescoço? Disse: chama aquele garotinho e o pai dele. E o irmão disse que o costume daquelas tribos, os pais não ficavam em casa. Eles trabalhavam longe, né? Viajavam bastante para trabalhar e não tinham costume de estar em casa. Porém, no momento ele chama o garoto e o pai dele. Quando ele chegou lá, ele conversou com o garotinho e perguntou pelo pai. Disse: meu pai está em casa. Disse: mas como? O profeta no meio da selva, encontrando uma tribo. Ele disse: aquilo para mim, olhando mim, eu pude ver Deus no Mombrana. E depois de dizer a enfermidade que aquele garotinho tinha tuberculose, depois disse que ele já está curado. Pai, ele não tem mais isso. A partir de hoje, ele está curado. Quanto testemunhos, aleluia. Quantas coisas maravilhosas, né? Em 30 minutos, 20 maravilhas, milagres feitos. Obrigado, meu filho. 20 milagres feitos em 30 minutos, naquele grande tempo, com 17 mil pessoas. O irmão disse: sabe, olha, eu costumo pregar por aí, cachorro latindo e briga de lá, e lá fora é uma zoada. Mas quando o profeta estava no culto, ele falava assim: eu tomo esta audiência sob o meu controle, tudo está sob o meu controle. Ele falou assim: você sabe, 17 mil pessoas, total silêncio, que dava para ouvir uma agulha cair no chão. Ele disse: o que era aquilo não era o homem, era Deus. Deus falava e tudo obedecia. Aleluia, salve. Oh, quantas nós poderíamos passar a noite aqui falando de maravilhas, né? Porque aquele poder já estava naquele pequeno homem, mas não mais um homem ungido, um pouco ungido. Aleluia! Há uma unção nesses últimos dias. Isso tem tomado a lei, a fé que uma vez foi dada aos santos. Porque Jesus disse: todas as coisas são possíveis àqueles que creem. Amém. Você crê nisso? Amém. A mensagem é para aqueles que têm fé. Uma fé que uma vez foi dada aos santos. E essa fé é acreditar, é viver. Senhor, eu não fiz nada ainda, mas eu continuo crendo. Olha, eu talvez não tenha transformado nada, mas ainda continuo crendo. Eu estou indo rumo ao alvo, eu vou chegar lá. E se você puder crer nisso, o Mombrana vai falar nesta noite o Espírito Santo. Se você puder crer nisso, seja o que for que Deus conduzir sua alma a crer, seja o que for que Ele conduzir a sua alma a crer, e eu te pergunto: Ele vai sem endereço certo? Jesus vai sem endereço? Ele passou por todos o poço de Betesda, foi a um homem. Por quê? Será que aquela alma
lado estavam conectados, dizendo: se ele vier a mim, eu creio. Já estava escrito ao seu respeito. Seja como que Deus conduzir a sua alma a crer. Isto é, se cada lugar que a planta dos seus pés puder colocar por fé, Deus te dá isto. Amém. Isto é seu. Você possui isso. Se você puder encontrar a chave para essa lei de fé, que abre isso a você, você vê o que eu quero dizer? Uma fé é uma chave que abre portas, abre caminhos. E se você puder encontrar isso, aquele poder incontrolável, veja, se você for um filho de Deus, você for uma filha de Deus, aquilo nunca te deixará. Aquilo nunca te deixará. Aquilo sempre fica o tempo todo contigo. Amém. Fica contigo o tempo todo. Amém? Aleluia. Porém, sua fé afasta dele, mas ele continua ali. Aleluia. Amém? Você crê nisso? Amém. Você crê. E ele conduzir a sua fé, aquilo que você pediu, isso será dado. Você crê nisso? Amém. Amém? Aquilo já é seu, em nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Quero terminar aqui o nosso tempo. Foi para terminar com isso nessa noite. Esta é a lei. Esse é o poder. Será que esta árvore não já chegou em sua estação para começar a produzir? Amém? O que falta é cada dia, cada momento, nós estarmos mais perto de Deus. Não se afaste. Achegai-vos a mim, que eu me achegarei a vós. Lembrando disso, quanto mais você chega perto de Deus, quanto mais você anda mais e mais pio com Deus, mais você verá o sobrenatural. Amém? Amém? Graças a Deus. Vamos tomar as nossas Bíblias. 1 Coríntios, capítulo 11. Aos 1 Coríntios, capítulo 11. Enquanto eu arrumo aqui a mesa. A partir do verso 23 ao 33. Aleluia, graças a Deus. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma este pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Amém? Levante sua mão ao céu. Vamos orar pelo pão, pelo cálice.
agradecido, Senhor, por esse culto nesta noite. Com alegria, Pai, satisfação, nossa alma rejubila em Tua presença. Dizendo, Pai, eu creio que nós estamos nos minutos finais da história. Eu creio que esse poder virá sobre a sua noite.